Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Estamos nós aqui para mais uma escola bíblica da Igreja Batista Coluna da Verdade, a IBCV. Eu sou Felipe Paz, vocês já me conhecem, e na manhã de hoje nós vamos dar seguimento ao estudo da revista Grandes Temas do Apocalipse, uma revista da Central Gospel que foi publicada no ano de 2018, foi estudada lá na nossa igreja também no ano de 2018. Você que tem essa revista, você pode acompanhar tudo aquilo que a gente vai ministrar aqui através desse vídeo na sua revista. É um prazer tê-lo aqui conosco. Te peço que fique até o final, né? Nós vamos estudar a palavra de Deus, vamos trazer mais um tema relevante para as nossas vidas, né? O tema de hoje, da lição de hoje, é a grande tribulação, um tema muito importante, muito interessante, muito relevante e também bastante complexo, tá? Como os demais temas do Apocalipse são. Nessa manhã, vocês podem ver, eu estou, né, sozinho aqui. A minha parceira de ministração da escola bíblica, a gente não conseguiu um horário viável para a gravação desse vídeo, porque eu precisei fazer uma viagem, mas a igreja não ficará sem o ensino da palavra de Deus, sem o estudo nessa manhã, tá bom? Na próxima lição, Daiane já vai estar aqui comigo, me auxiliando. Confesso que eu estou um pouquinho manco aqui, sem a Dai, que me ajuda tanto aqui, que tem contribuições, né, tão ricas a acrescentar em todos esses temas que a gente está tratando aqui, tá bom? Lembrando a você também que nas terças, sextas e domingos ocorrem a live IBCV. Você é convidado a participar conosco. Dia de terça-feira, às 20 horas, sexta-feira também às 20 horas e aos domingos às 19 horas, tá? Então você é convidado a participar dessa live também, tá? Então, sem mais prolongar, né, esse bate-papo aqui, nós vamos à ministração da Escola Bíblica. Tema de hoje, a grande tribulação. Você que já participa das aulas, se inscreva aqui no canal, tá? Com isso você nos ajuda a melhorar até a qualidade de transmissão e de gravação desses vídeos, tá bom? E vamos lá, vamos à aula de hoje, tá bom? Tema de hoje, a grande tribulação. Vamos para a lousa que vai aparecer do lado de cá, tá? Vamos nós. Então aí o tema está apresentado aos irmãos. Tomar uma água aqui para auxiliar. Vocês podem ver também que o cenário aqui é novo, porque eu estou fora de casa, né? Tô em viagem, mas estamos aqui para continuar e seguir ministrando a palavra de Deus e tratando desses temas relevantes com a igreja, tá bom? Vamos à lição? A grande tribulação. Vamos lá. Vamos abrir a palavra do Senhor aí, ou você que está sem Bíblia pode acompanhar a leitura aí na sua tela, aqui na lousa, tá? É o texto bíblico básico da nossa lição, tá lá no livro do profeta Sofonias, no capítulo 1, do verso 14 ao 18, e depois vamos fazer a leitura de mais dois textos da palavra de Deus. Diz assim, Sofonias, capítulo 1, verso 14 a 18. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas, e angustiarei os homens, que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia da indignação do Senhor,
mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Que texto interessante, que texto forte, que texto até mesmo angustiante. Vamos a mais duas leituras da palavra de Deus. Primeiro, Mateus 24, versículo 21, que diz: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Agora, ouça o que diz Apocalipse 6, do 15 ao 17. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Meu Deus, são palavras fortes, são textos muito expressivos da palavra de Deus, queridos, e que apontam para um cenário de muito sofrimento e de muita dor. É exatamente esse cenário e esse panorama que nós vamos tratar na lição de hoje, tá bom? Lição de hoje, a grande tribulação. Esses textos apontam para um período da história da humanidade que ainda chegará, que será, sem sombra de dúvidas, o período mais tenebroso e mais angustiante que a humanidade já experimentou, já vivenciou, tá bom? Então é importante estarmos atentos ao que diz a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar antes de darmos seguimento a esse estudo. Senhor Deus amado, Pai querido e santo, te apresentamos, Senhor, esse estudo da tua palavra, Senhor. Espírito Santo, tu és o nosso Paracletos, o nosso professor por excelência, nos instrui conforme a tua vontade, conforme a tua sabedoria. Fala aos nossos corações, Senhor. Abre o entendimento, o nosso entendimento e nos faz compreender a tua palavra e as tuas profecias, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nesse momento, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, lembrando uma vez mais que, como eu costumo sempre dizer, não sou perito, não sou um profundo conhecedor, né, desses textos, dessas profecias do livro de Apocalipse, mas estou aqui para apresentar um panorama que eu creio, tá? Que eu entendo da palavra de Deus, mas você é livre para concordar, para discordar, tá bom? Nós respeitamos as diversas opiniões acerca do tema. Lembro que não há um consenso, né, dos estudiosos, dos teólogos acerca, né, dos tempos e dos prazos, né, que essas profecias se cumprirão, tá? O consenso existe acerca do retorno do Senhor Jesus, isso nós cremos e nós concordamos, todas as denominações protestantes concordam com essa doutrina, tá bom? Mas existem algumas lacunas aí, algumas informações que nós não cravamos como uma verdade. Nós temos uma interpretação, então existe um consenso, né, não um consenso geral, mas assim grande parte dos irmãos aí, estudiosos, eles entendem dessa forma. Nós entendemos também assim e por isso vamos transmitir para você aquilo que acreditamos, tá bom? Se você não concordar, tranquilo, não tem problema algum, tá? Eu sei que existem argumentos de ambos os lados e respeitamos a sua opinião também, tá bom? Mas vamos ao nosso entendimento acerca desses textos e do que a Bíblia fala acerca da grande tribulação. Daí tá fazendo muita falta aqui, viu? Vamos lá. Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, Apocalipse 3:10 é o texto áureo da nossa lição que diz o seguinte: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10.
tá? Esse texto é um texto também que nós acreditamos, nós que somos pré-tribulacionistas, já tratamos desse tema em aulas anteriores. Pré-tribulacionistas são aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada antes desse momento histórico que é a grande tribulação, tá bom? Então nós somos pré-tribulacionistas. E esse texto de Apocalipse 3:10 concorda, né? Nós entendemos que é um texto que concorda com essa visão pré-tribulacionista, porque há uma palavra de esperança aí para a igreja quando diz: Eu te guardarei da hora da tentação. Essa hora da tentação nós entendemos que é esse período da história chamado de grande tribulação, que nós já lemos aí alguns textos da palavra de Deus, né, no início dessa ministração, que fala bem acerca do tormento que será esse período da história da humanidade, tá bom? Então nós cremos nisso, que o Senhor nos guardará dessa tentação que há de vir sobre todo o mundo, tá bom? E como é que ele vai guardar? Quando nós formos arrebatados, né? O Espírito Santo é tirado dessa terra juntamente com a igreja, e o Espírito Santo, que hoje entendemos, né? Que ele detém a manifestação do anticristo, do falso profeta, né? Nesse momento da história, quando a igreja é arrebatada, então o anticristo ele assume o controle aí, né? O governo mundial para implantar o seu plano satânico e demoníaco. Nós vamos entender melhor esses períodos da história nessa lição, tá bom? Vem comigo. Tomar mais um golinho de água aqui para nós entrarmos na introdução, tá? Então, nesta lição de hoje, né, estudaremos a chamada Grande Tribulação. É um evento que ocupa a maior parte do livro das revelações proféticas. Então, tudo que nós lemos ali do capítulo 6 ao capítulo 19 do livro de Apocalipse aponta para esse período da história que nós intitulamos Grande Tribulação. Por que Grande Tribulação? Porque existe um período anterior que é chamado de tribulação. Então, existem dois períodos, né, que vão acontecer: o período da tribulação e o período da grande tribulação. São dois períodos que a humanidade viverá, tá ok? Examinaremos vários textos proféticos do Antigo Testamento, desculpe o erro aí ortográfico, que nos oferecem uma descrição abrangente, rica e esclarecedora acerca do que será, quando e como se dará o maior tempo de sofrimento da história da humanidade, tá? Esse período de grande tribulação, né? A gente tem a certeza que será o tempo de maior sofrimento da história humana, tá? Já vivemos num mundo caótico, já existe muito sofrimento nesse globo terrestre, mas chegará um período da história onde o ser humano desejará a morte e não encontrará, tá? Esse período é o que nós entendemos como grande tribulação, tá ok? Em que consistirá a grande tribulação? O que é esta tal de grande tribulação, né? Como é que essa grande tribulação se encaixa nesse panorama histórico? Vejamos, né? Então, segundo as profecias bíblicas, a tribulação durará 7 anos, tá? Período conhecido como a última das 70 semanas proféticas de Daniel, que você pode ler lá no livro do profeta Daniel, no Velho Testamento, tá? Daniel, capítulo 9, verso 24, capítulo 12, verso 1. E esse período das 70 semanas, né, de Daniel é dividido em duas partes de 3 anos e meio cada um, tá? Então, dois momentos distintos, né, nesse período aí da tribulação. 3 anos e meio e 3 anos e meio. Somados isso, 7 anos. 7 anos é o período da tribulação, tá ok? Então, a tribulação em si, ela dura 7 anos. Porém, ela é dividida em duas partes, tá? 3 anos e meio a primeira parte e 3 anos e meio na segunda parte. A primeira etapa de 3 anos e meio é chamada de tribulação, tá? E abrange os capítulos de 6 a 9 do Apocalipse. Então, os primeiros 3 anos e meio desse período histórico profetizado por Daniel, né, a gente entende que é o período de tribulação. Você pode ler em Apocalipse do capítulo 6 ao capítulo 9, tá ok? Então, os primeiros 3 anos e meio, tribulação.
A segunda parte, né, ou a segunda etapa, é denominada então de grande tribulação, tá? É diferente, né? E terá a mesma duração da primeira. Então, as duas etapas, tanto a tribulação como a grande tribulação, elas têm 3 anos e meio cada um, tá? Esse período de 7 anos, né, é o que a gente chama de período tribulacional, tá ok? Então, dentro do período tribulacional, nós temos uma divisão exatamente ao meio, né? Segundo profetiza lá Daniel, tá? E os primeiros 3 anos e meio é chamado de tribulação. A segunda etapa, que são mais 3 anos e meio, é chamado de grande tribulação. E é esse período de 3 anos e meio, né? Da segunda etapa, o segundo momento desse período tribulacional, é o que nós vamos estudar na lição de hoje. Esta será a pior e mais terrível época da história humana. Então, é um período sombrio que a Bíblia descreve, que o homem, que a humanidade viverá e experimentará por algumas razões distintas, né? Deus vai cumprir determinados juízos sobre a humanidade por essa ter, né, negado a seu filho Jesus Cristo, não recebido o conselho de Deus, e Deus ele é justo juiz, assim nos revela a sua palavra, ok? Então, esse período, né, o período tribulacional, ele ocorre, nós acreditamos, nós pré-tribulacionistas acreditamos que ele ocorre após o arrebatamento da igreja, e já tratamos isso nas lições anteriores. Tem 3 lições aí, queridos, que você pode voltar para acompanhar. A lição de número 1, que foi a volta do Senhor Jesus, a lição de número 2, que foi o arrebatamento dos salvos, a lição de número 3, que nós tratamos, né, especificamente da figura do anticristo, e hoje nós estamos aqui na lição de número 4, que nós estamos tratando desse período histórico chamado Grande Tribulação. Então, nós já vimos que no final dos tempos, a contagem regressiva dos últimos dias começará após todos os salvos serem arrebatados pelo Senhor. Isso é o arrebatamento da igreja. Lembra lá do texto de Tessalonicenses, né? Da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo ele declara isso, né? Que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o nosso Senhor nos ares, tá bom? Então, essa profecia do arrebatamento, né, a igreja anseia por esse momento da história, tá? Esse momento histórico. E é esse arrebatamento da igreja, nós pré-tribulacionistas acreditamos que é o marco que indica o começo do período tribulacional. Então, a partir do arrebatamento da igreja, contam-se 7 anos até a batalha, né? Até Jesus voltar na segunda etapa da segunda vinda, que também foi assunto tratado aqui nas lições anteriores. E aí Jesus volta, todo olho verá Jesus, haverá uma grande batalha, e Jesus vai implantar um período de governo aqui na Terra, nesta Terra, que é chamado de milênio, tá? Que nós chamamos de milênio, que é tema de estudo futuramente aí para a gente, tá? Então, esse marco, o arrebatamento da igreja, indica exatamente o começo desse período tribulacional. Quando a tribulação tiver início, as pessoas estarão assustadas com os últimos acontecimentos, especialmente com o desaparecimento, desculpe novamente o erro gramatical, né? Desaparecimento de milhões de indivíduos em todo o mundo. Então, pense comigo, né? Nós já vivemos um período caótico, nós estamos vivendo, né, uma pandemia que, né, eu tenho 30 anos, né, e eu nunca ouvi falar de algo nessa magnitude ou nessa proporção. Claro que já existiram epidemias muito devastadoras, mas um alarde como o que nós vivemos nesses dias e essa preocupação em todo o globo, de nós vermos todo o comércio assim fechando as suas portas, né? E as pessoas agora começam a sofrer com a falta de alimento. A gente vive um cenário, queridos, que já né, ele é sem precedentes. Tá? E imagine, nós vemos todos os dias o desespero dessas pessoas, né? Imagine acontecimentos como esse acontecendo sucessivamente, tá? Cada dia situações ainda piores, ainda mais difíceis de lidar.
E o povo nesse desespero, né? As comunidades mundiais, né? As nações do mundo nesse desespero. Nós vivemos um período também, né? De uma polarização ideológica muito grande, né? As pessoas se agridem em redes sociais, nações trocam ofensas, né? Não existe um diálogo tão cordial como existiu em outros tempos. Então a gente vive também assim com a preocupação grande de guerras que podem aí ser declaradas aí em todo o globo terrestre, né? Então é um cenário bastante preocupante. Imagine agora a humanidade vivendo toda essa situação, todo esse período, tá? E de repente milhões e milhões de pessoas desaparecerem dessa face, né, terrestre, desse globo terrestre. As pessoas simplesmente sumirem, como no estalar de dedos, né? Como, né, numa mágica, como algo que né, talvez para a nossa ciência impensado e inconcebível, né? Mas é algo que está profetizado na palavra de Deus. Imagine o caos que esse mundo, né, se tornará. Imagine isso aí, tá? Então, assim, são aviões, pilotos que desaparecem, são motoristas que desaparecem, né? São médicos na sala de cirurgia que desaparecem, né? São pessoas de todas as classes sociais que simplesmente somem, professores na lousa ali simplesmente somem diante de seus alunos, outros alunos somem diante de seus professores, né? São a esposa e o marido dormindo juntos e um deles desaparecem também. E é interessante que isso vai ocorrer de forma simultânea em todo o globo terrestre. Então, vão se buscar uma explicação lógica para isso, o mundo se tornará um caos, né? Imagine agora o desespero dos familiares que aqui ficaram, né? Sem notícias, sem entender direito o que está acontecendo, recebendo um turbilhão de informações. Já vivemos num período de fake news, muita fake news acontecendo. Pense isso tudo, né? O caos que esse mundo se tornará. Então, esse desespero, esse contexto caótico que eu estou, né, tentando assim te levar a pensar e imaginar, nós acreditamos que seja o contexto que vai ocorrer após o arrebatamento da igreja, tá? Então essa ausência de familiares, de amigos, de conhecidos vai impactar, queridos, aqueles que não tiverem sido arrebatados. Então a gente vai ter problemas emocionais muito sérios aí, né? Pessoas desesperadas procurando respostas e soluções. E esse cenário inteiro vai pedir a manifestação, né, de alguém que resolva isso. Né? Alguém vai ter que se apresentar como quem vai solucionar essas questões, tá? E é nesse período que nós acreditamos que surge o anticristo, tema da aula passada, para se apresentar como solucionador desse panorama e desse momento tão difícil da história humana, tá ok? E aí a gente vê, né, aí a gente inicia o período tribulacional. Tá? Nesse período tribulacional, nós vamos ver a manifestação da justiça e da ira divina. Tá? Então, Deus manifestará a sua justiça, juízos, julgamentos e ira sobre toda a terra, através dos selos, das trombetas e das taças. Esses selos, trombetas e taças são figuras que vão aparecer lá no livro do Apocalipse, que fala exatamente da manifestação da justiça, do juízo e dos julgamentos de Deus sobre este mundo, tá ok? Vamos lá. Serão 21 juízos imediatos que se cumprirão nesse período da história, tá? Alguns serão simultâneos, especialmente na grande tribulação. Então, a humanidade viverá 7 anos, né? 7 anos onde se manifestará juízos da parte de Deus sobre este mundo. Nós podemos lembrar lá do Egito, queridos, quando o faraó ali estava sendo solicitado por Deus, digamos assim, né, para que libertasse o seu povo que estava ali escravizado no Egito,
nós vemos a manifestação de juízos da parte de Deus sobre o Egito, quando Deus libera, né, 10 pragas sobre aquela nação, tá? Então, é algo semelhante, que nós temos a expectativa, né, de que vai ocorrer sobre a face da terra. Só para lembrar, lá no Egito nós tivemos as águas do rio Nilo, né, que se transformaram em sangue. Nós tivemos uma praga de rãs, né, destruindo as plantações ali do Egito, tivemos a praga dos piolhos, tivemos a praga das moscas, a morte dos animais, né? Tivemos as chagas que cobriram ali os homens naquele período, chuva de granizo, nuvem de gafanhotos, escuridão, né? Sobre o sol se esconde ali no Egito por 3 dias. E nós tivemos também a morte de todo primogênito, seja ele animal, né? Foram as 10 pragas liberadas no Egito. Para esse período da grande tribulação, nós temos então 21 juízos imediatos, né? E alguns vão ocorrer de forma simultânea, ao mesmo tempo, principalmente, né? Ou especialmente nesse período da grande tribulação, ou especialmente grande tribulação, quando a gente está falando no período, né, subsequente dos 3 anos e meio posteriores, tá ok? Segunda metade do período tribulacional, tá bom? Então, todos os termos utilizados na Escritura para fazer referência à grande tribulação indicam essencialmente ira, punição, condenação, castigo, julgamento e juízos divinos. Eu costumo dizer, e creio nisso, que Deus ele se move através de propósitos. Deus tem propósitos para todas as coisas. E esse período da grande tribulação, né, há quem leia, ou que entenda, ou que ouça aquilo que a gente está dizendo assim, e fala, nossa, mas Deus vai mostrar que ele é mau, né? Tem gente que pensa dessa forma. Não. Na verdade, Deus está mostrando que ele é justo, tá? Então, assim, a justiça de Deus irá se manifestar. Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. Deus é amor, mas Deus também é juízo. E a gente não pode perder, né, essa totalidade daquilo que Deus é, queridos. Então chegará o tempo, e Deus tem dado a oportunidade a todo homem, toda mulher na face dessa terra, de se arrepender de seus pecados, para que não venham sofrer dessa justiça e dessa ira que vai se revelar e vai se manifestar sobre a face da terra. Tá ok? Então, esses termos utilizados na Escritura, né, referentes à grande tribulação, denotam exatamente isso. Denotam ira, punição, condenação, castigo, julgamento e juízo da parte de Deus sobre a humanidade. E no panorama profético, o dia do Senhor, especificamente, focaliza os piores sofrimentos que ocorrerão durante a grande tribulação. Então, quando a Bíblia faz menção lá do dia do Senhor, está apontando para esse período da história da humanidade, que é o período da grande tribulação, e focaliza os piores sofrimentos que vão ocorrer, né, sobre a humanidade, tá bem? Existem alguns protagonistas que aparecem nesse contexto e nesse panorama do final dos tempos, tá? E nós vamos tratar aqui, se não todos, pelo menos dos mais relevantes aí, dos mais relevantes nesse período da história humana, tá ok? O primeiro, vamos, algumas perguntas, né? Primeiramente, algumas perguntas quem são esses protagonistas desse período da história, né? Quem são essas pessoas que vão ter um destaque? Quem são essas figuras que aparecem nas profecias, né? A gente vai tentar aqui tratar de cada um deles, ok? O que ocorrerá no céu e na terra durante esse período, né, da grande tribulação? É outra pergunta que fica para a gente. Que papel cada um desses protagonistas exercerá nesse período? Então, cada um tem uma função específica dentro desse período da história, tá bem? E quais são
esses papéis que serão desenvolvidos, né? De que maneira os fatos previstos para acontecer nos tempos do fim influenciarão a vida de cada ser humano? Como é que tudo isso que eu estou te dizendo, que eu estou te apresentando aqui, vai influenciar a tua vida, vai influenciar a vida daqueles que ficarem, que eu espero que você não fique aqui para experimentar esse período da história, tá? Eu espero que você seja arrebatado juntamente com a igreja do Senhor, e eu espero estar também entre esses arrebatados, e assim lutamos e assim vivemos cada dia como se fosse o último, né? Sobre a face dessa terra, porque a Bíblia diz que ninguém sabe dia nem hora, que Jesus pode vir, ó, num piscar de olhos, que ele vem como ladrão, que ninguém espera. Então, estejamos preparados, porque a qualquer momento Jesus voltará, tá? O primeiro protagonista que eu quero trazer para você nesse período da história da humanidade é o diabo, tá? O diabo terá um papel extremamente relevante nesse período de grande tribulação, ok? Então, o diabo será um dos mais ativos personagens nesse período, que antecederá a sua derrocada final, bem como de seu império maligno, tá? O diabo já opera hoje, queridos, nessa humanidade, nas sociedades, né? O diabo já está atuando. Nesse período da história, quando chegarmos na grande tribulação, o diabo ele tem um papel, né, potencializado, tá? Na verdade, como um conhecedor da palavra que ele sabe que a sua derrota final está chegando. E ele vai tentar levar com ele, né, o máximo de pessoas e de indivíduos possíveis para afrontar a Deus, porque Deus ama a todos os pecadores, Deus quer que todos se salvem, mas a decisão está na mão de cada um. O diabo, então, tentará nesse período da história, né, de forma ainda mais incisiva, influenciar a todos para que abandonem a consciência do Salvador Jesus Cristo e do Deus vivo, do Deus verdadeiro, tá? Qual o objetivo dele? Simplesmente levar com ele para a condenação eterna todos aqueles que o seguirem. Ok? Então, esse papel do diabo vai ser muito relevante nesse período da história da humanidade. Né? Ele fará de tudo, investirá tudo, mobilizará, convocará, manipulará e tentará todas as pessoas. Né? O diabo ele vai fazer de tudo para que as pessoas neguem ao Senhor Jesus e sejam condenadas com ele. Ele utilizará todos os meios possíveis para arrastar milhões de seres humanos ao destino final que lhe está reservado. Que destino é esse, queridos? Esse destino é o lago de fogo ardente, o inferno, lugar real e literal de tormento eterno, segundo Apocalipse, capítulo 20, verso 10. O inferno é real, o lago de fogo, queridos, é real. Tem até religiões que negam o inferno, que dizem que o inferno não existe. Não, não, não. O inferno é real, queridos. A Bíblia é muito clara. E o inferno, ao contrário do que muitos pensam, o inferno não é o reino do diabo, tá? Não é o diabo que tem as chaves do inferno, não é o diabo que tem autoridade no inferno, não. O inferno é um lugar de punição para o diabo, seus demônios e todos aqueles que se alinham às vontades ou aos prazeres que o diabo oferece, tá? O inferno é um lugar de punição. A Bíblia vai dizer que Jesus tomou a chave da morte e do inferno. A autoridade, então, sobre o inferno não está na mão do diabo, mas está na mão de Deus, está na mão de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso que Jesus, ele pode livrar o homem da condenação eterna no inferno, tá bem? Então o inferno é real. O diabo ele quer levar todas as pessoas com ele para o inferno, numa atitude de rebelião, de rebeldia a Deus, para tentar disputar a autoridade com Deus. Deus criou o homem para, queridos, um plano perfeito, para viver com ele. O ser humano, um ser criado por Deus, que tem livre-arbítrio, que tem a possibilidade de escolher se adora a Deus ou se nega a Deus. O objetivo de Deus é que o homem escolha por ele,
que escolha que servi-lo, que escolha viver com ele. E o diabo, para contrariar a Deus, ele faz de tudo para que o homem fuja desse propósito. Como eu e você temos o livre-arbítrio, temos o direito de escolha, temos uma consciência e uma mente pensante e podemos decidir por nós mesmos, o diabo ele influencia de todas as formas. Já através da pregação do evangelho, né, conforme a Bíblia diz, o Espírito Santo se move para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo ele trabalha no convencimento. O diabo ele trabalha na influência. Enquanto o Espírito convence o homem, o diabo influencia o homem a tudo que é contrário à vontade de Deus, tá? E nesse período da história, o diabo ele sabendo que está muito próximo à sua derrocada, ao seu fim, né? Ele vai tentar fazer de tudo para levar o máximo de pessoas com ele para esse lugar de tormento eterno. Vamos lá. Então, o papel do diabo será esse nesse período da grande tribulação, como já é. A Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. Ele já opera no mundo cumprindo esse propósito e nesses últimos dias, na grande tribulação, isso se intensificará de uma forma assustadora. Outro personagem que vai aparecer aí nos últimos tempos e foi tema da nossa lição é o Anticristo. Quem é esse Anticristo? Nós tratamos, você pode voltar lá, tem uma aula só disso, 1 hora e poucos minutos, e aí a gente vai tratar dessa figura do Anticristo, tá? Então, o Anticristo, né, ele tem uma natureza completamente oposta à natureza de Cristo. Passagens bíblicas mencionam o homem pecador, Lucas 5:8, o servo do pecado, João 8:34. Todavia, a expressão homem do pecado é citada uma única vez nas Escrituras e se aplica exclusivamente ao Anticristo. Por quê? Homem pecador, todos nós o somos. Todos nós pecamos, todos nós erramos e carecemos da misericórdia de Deus para que nós não sejamos consumidos. Todos nós, outrora, ou talvez ainda, já fomos ou somos servos do pecado, quando somos dominados ou escravizados pelo pecado. Quando o pecado nos domina, nos tornamos servos do pecado. Todavia, a Bíblia vai citar o homem do pecado. Homem do pecado é uma expressão exclusiva do anticristo. O anticristo é chamado na Bíblia de homem do pecado. Ele não é só um homem pecador. É isso? Ele não é só o servo do pecado, o escravo do pecado. Não, ele é um homem do pecado. É um homem que se dispõe a influenciar ou a levar as pessoas a pecar. Tá? Então, ele é o representante do pecado. É isso que ele é. Tá? O anticristo. E vamos lá. Ele fará tudo o que estiver ao seu alcance para aborrecer e ofender a Deus. Por quê? Porque é exatamente o pecado que aborrece Deus, não é verdade? Então Deus é pleno em santidade, Deus não tolera, ele abomina o pecado, queridos. Ele ama o pecador, mas Deus abomina o pecado, né? Essa expressão que nós tanto conhecemos. Então o anticristo ele fará tudo para aborrecer e ofender a Deus. Então é por isso, né, ele busca o tempo inteiro ferir a santidade de Deus com suas ações, com seus métodos, né? Por quê? Porque ele é o homem do pecado. Então, como homem do pecado, consciente e voluntariamente, ele faz isso de forma consciente, entregar-se-á a tudo que é errado. Isso é o anticristo. Nocivo e imundo, cumprindo seu papel num cenário profético mundial. Presta atenção comigo. Nós já vivemos numa sociedade onde o relativismo impera, né? Nesse tempo, queridos, nós já temos dúvidas, né? Assim, na verdade, o pensamento da sociedade atual é de colocar em xeque tudo aquilo que é verdade. As verdades são questionadas porque tudo é relativo. As pessoas falam muito na sua própria verdade, né? Então, assim, não, isso é uma verdade para mim e não importa, então, o que você pensa, né? Ou seja, a ideia de certo ou errado, de pecado e de santo, ela passa a ser subjetiva. E isso faz com que as pessoas andem segundo as suas próprias vontades, segundo o seu bem entender, sem se preocupar com o que Deus pensa a respeito disso. Esse é o papel do homem do pecado, esse é o papel do anticristo.
né? Quando ele torna todo pensamento, né, subjetivo ou relativo, né, ou individualizado, como que alguém que não precisa dar satisfação a ninguém, ele faz exatamente isso. Ele pode se entregar a tudo que é errado e a sociedade achar que tudo aquilo que ele está fazendo é certo, justamente por conta da relativização do certo e do errado. Tá? Então, esse é um panorama que já se aplica nessa sociedade moderna, na nossa sociedade hoje. Nós vemos essa relativização do certo e do errado, e isso, né, é um cenário muito importante, muito interessante para essa figura do anticristo, tá bom? Então, é dessa forma que nós acreditamos que o anticristo vai se tornar esse homem do pecado, tá? Então, no aspecto espiritual e religioso, a oposição total que o anticristo fará ao Senhor Jesus Cristo pode ser observada no quadro seguinte. Está aqui um quadro que a revista traz para a gente, que é bem interessante. Enquanto Cristo é a verdade, o anticristo é a mentira. Olha só a oposição, tá? Enquanto Cristo é o santo, o anticristo é o ímpio. Cristo é o varão de dores. O anticristo é o homem do pecado. Cristo é o filho de Deus. O anticristo é o filho da perdição. Cristo é o mistério da santidade. O anticristo é o mistério da iniquidade. Cristo é o purificador do templo. Lembra lá daquela passagem que Jesus entra e estão fazendo da minha casa corvil de ladrões, e aí ele derruba as mesas ali das pessoas que estavam vendendo na casa, né, de Deus, no templo. O anticristo, ele é o profanador do templo. Ele se sentará no trono de Deus, conforme as profecias bíblicas, né? E isso só para aborrecer a Deus, para afrontar a Deus. Então, enquanto Cristo é o cordeiro descrito na palavra do Senhor, o anticristo é a besta, também descrita na palavra do Senhor, tá? Então, essa é a oposição. Esse quadro mostra a oposição ferrenha de quem é Cristo e de quem é o anticristo. E é lamentável, sabe o que, irmãos, aqui nesses últimos dias, muitas pessoas vão enxergar o anticristo como Messias, vão lá enxergar o anticristo como filho de Deus, como Salvador. É algo até estarrecedor para todos nós, tendo em vista a oposição de Cristo e do anticristo. Isso é possível porque por conta exatamente do que eu estava falando antes, da relativização dos pensamentos. Então, quando a gente começa a relativizar tudo, a verdade ela deixa de ser Jesus e ela pode ser qualquer outra coisa, tá? É um cuidado que precisamos ter. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia é muito clara quando diz que nos últimos tempos surgiriam falsos mestres, falsos cristos. Muita gente dizendo: Eu sou o Cristo. O anticristo é exatamente isso. Fazendo toda oposição a Cristo, ele vai se declarar Cristo, Messias, Salvador, tá? Vamos lá, vamos seguir. Então, nos dias em que o apóstolo João viveu, os cristãos ouviram falar sobre a vinda do anticristo. Está lá em 1 João 2,18. Então, comenta-se nos meios teológicos que o anticristo poderá surgir no panorama mundial como um indivíduo muito importante no conflito do Oriente Médio entre árabes e judeus. Por quê? Porque esse é um conflito histórico de muitos e muitos anos, né? Que nós vemos aí todos os dias. Então, alguém que consiga solucionar essa guerra e esse conflito, ele vai ter um prestígio mundial que pode o colocar, né, exatamente no centro de todas as atenções. É por isso que muita gente, né, muitos teólogos acreditam nesse panorama, tá? Tal opinião tem como base as profecias que declaram que ele será um governante universal. E é justamente solucionando os problemas do mundo que o anticristo vai assumir o posto de um governante universal, fazendo com que todas as nações da terra sigam as suas orientações. Como poderoso negociador e articulador, nós vimos as qualidades, né, as características que o anticristo possui na aula passada, você pode voltar lá e assistir. Ele se envolverá profundamente nas instituições e organizações políticas. Então é dessa forma que esse cara, esse chamado anticristo, vai governar o mundo. Ele vai ter seus tentáculos em todas as áreas, né, da sociedade. Ele vai estar presente tanto na política, como nas todas as instituições, como na economia. Ele vai conseguir alcançar e abraçar todas essas áreas com muita propriedade, tá? Porque ele vai estar investido de poder de Satanás.
Outro personagem que aparece aí nesse período histórico é o falso profeta, ok? Então, quem é esse falso profeta? O falso profeta é um personagem importante no período da Grande Tribulação e ele vai trabalhar como assessor direto do anticristo, tá? Suas atividades estarão subordinadas diretamente ao enganador, ao ímpio, ao opressor. Esse falso profeta será o braço direito do anticristo, né? Então, ele que vai fazer com que as coisas aconteçam nesse governo do anticristo, tá ok? Ele é identificado na Bíblia como a outra besta. Então a Bíblia fala da besta e a Bíblia fala da outra besta, tá? Apocalipse 13, 11, tá? Essa outra besta seria exatamente esse camarada aí chamado de falso profeta. Acredita-se também que o falso profeta ele tem um viés religioso, tá? Talvez por isso ele seja chamado de falso profeta. Ele se identifica como um profeta para a humanidade, né? Mas ele na verdade é um falso profeta, tá ok? Ele controlará o maior e mais terrível sistema de apostasia religiosa de todos os tempos e promoverá a pior de todas as apostasias morais jamais existentes na história da humanidade. Então, esse camarada aí, ele vai ter uma influência sobre todas as religiões do mundo, tá? É isso que nós entendemos, né, acerca do falso profeta. Então, ele vai conseguir reunir essas religiões e promover a paz, uma paz fictícia entre todas elas. Por quê? Porque agora ele vai ter um salvador, uma pessoa central, que ele vai apontar e dizer: esse cara é a resposta que todas as religiões da Terra procuram e esperam, que esse cara será o anticristo. Então, o falso profeta, ele não tem o objetivo, querido, de se gloriar. Ele não buscará glória para si mesmo, mas ele vai buscar a glória do anticristo, tá? Ele não será o foco, nem será o alvo de culto e adoração. Sua missão consistirá em dirigir toda a atenção do mundo para o anticristo. É isso que ele vai fazer. Então ele é um assessor, aquele assessor como um assessor parlamentar que chama todas as atenções, né, da população para o seu parlamentar. O assessor do anticristo ou falso profeta terá a missão de dirigir toda a atenção do mundo e toda a adoração do mundo para o anticristo, tá? Então, ele também vai ser possuído pelo poder de Satanás, né? E vai realizar falsos milagres e falsos sinais em proporções incríveis, levando milhões de pessoas ao engano. E é por isso que ele conquista as pessoas. Infelizmente, somos místicos e queremos, desejamos, né, a humanidade de modo geral, ver aquilo que é sobrenatural. Então, diante do caos no mundo, vai aparecer o anticristo e seu assessor, o falso profeta, fazendo sinais e maravilhas, e o mundo vai adorar a esses camaradas aí, a esses caras aí, tá? Ele conduzirá as nações, os povos, as famílias e cada pessoa individualmente à adoração do anticristo. Está lá em Apocalipse 13, do 11 ao 15. Então, as religiões da terra, nesse período de grande tribulação, elas se unirão em torno do anticristo e quem fará, né, toda essa articulação será exatamente o falso profeta, tá? Então, muita atenção, muito cuidado com aqueles líderes religiosos aí que têm assim buscado e apresentado, né, o ecumenismo como algo muito saudável. O ecumenismo a gente vê nesse panorama dessa realidade que vivemos, isso não tinha há muitos anos atrás, né? Mas é exatamente esse conceito ecumênico que concorda com o que a Bíblia fala acerca do falso profeta. Esse cara vai promover essa união das religiões para quê? Para que todas as religiões da terra fiquem subordinadas à autoridade do anticristo. Muita atenção. Existem também os judeus aí que vão ter um papel muito relevante nesse período da grande tribulação, tá ok? Os judeus terão destaque entre os habitantes da terra no período tribulacional. Um dos principais motivos está relacionado ao fato de os acontecimentos mais relevantes desse período transcorrer em Israel, no Oriente Médio. Então, Israel ou Jerusalém, ali aquela região, é o termômetro do mundo, tá? Por quê? Porque as profecias bíblicas apontam sempre para aquela região. Então nós acreditamos que o anticristo ele vai ter um papel fundamental naquela região. Tudo em torno do Estado de Israel, né? A dispersão que ocorreu no Estado de Israel e depois a sua reunião, né, muitos anos mais tarde,
né? E a formação do seu Estado de Direito, né? Tudo isso são agentes que apontam, né? São elementos que apontam para o cumprimento das profecias, tá bom? Então, os judeus eles terão esse papel fundamental, principalmente porque eles estão inseridos nessa região do mundo, mas não só por isso. Os judeus são o povo de Deus, tá? O povo escolhido por Deus e Deus ele mantém, ele é fiel sobre as suas promessas. Os judeus, eles negaram Jesus como seu Senhor e Salvador, como seu Messias, e eles até hoje esperam o Messias. Acredita-se, portanto, que o anticristo vai se apresentar como o Messias dos judeus, tá? E por isso o papel também muito relevante naquela região do mundo. Os judeus erguerão o templo que fora derrubado, eles já têm tudo pronto para isso. Você pode pesquisar, né, a reedificação, a reconstrução do templo judeu, eles já têm tudo preparado, queridos. Inclusive, eles já voltaram a realizar rituais que há muitos anos, há muito tempo na história eles não realizavam mais, eles voltaram com essas celebrações, que são celebrações que ocorriam exatamente no templo, tá? O impedimento que existe hoje para a reconstrução do templo judeu é porque no lugar que o templo será reerguido existe uma mesquita, né, dos muçulmanos aí, e aí tem toda essa guerra religiosa, tá? Pense comigo que se você tem agora um articulador que aproxima essas duas religiões tão grandes e tão importantes nesse cenário mundial, esse consenso poderia ser dado, né? Um acordo de paz poderia ser realizado e o espaço, a terra, o terreno poderia ser liberado para que o templo fosse reconstruído. Há quem diga, já li aí algumas reportagens aí ou comentários na internet, já vi, que os judeus eles têm a condição de construir esse templo em apenas 3 dias. Eles já têm tudo pronto. Então seria algo muito rápido, tá? Aqui em São Paulo nós temos o Templo de Salomão, que é um protótipo desse templo, tá? De como seria mais ou menos construído lá em Jerusalém, tá ok? Então a gente precisa ficar atento para essa nação e para esse povo, tá? Então, de acordo com as profecias, o povo judeu nesse tempo será purificado pelo Senhor, olha que coisa interessante, a fim de preparar-se para a sua restauração espiritual, política, social e geográfica. Então, Deus tem algo específico com o povo de Israel, tá? Inclusive, é tema de lições futuras aí, nós vamos falar sobre os 144 mil selados, que são membros das 12 tribos de Israel, que serão levantados nesse período tribulacional, lá no final dos tempos, tá? E esses 144 mil, eles vão reconhecer Jesus como Messias e vão ser proclamadores do Evangelho no período tribulacional. A esperança, queridos, para quem não foi arrebatado, tá? A esperança. A dificuldade agora é o preço, porque o preço, o Espírito Santo será tirado dessa terra, né? E agora pagará, né? Pagará com a própria vida quem aqui ficar, tá? A perseguição será muito grande, tá? Qualquer pessoa que se oponha ao governo mundial, à nova ordem mundial, esse será tido como inimigo da sociedade, não só do anticristo, mas da sociedade, e se justificará, acredita-se assim, inclusive a morte desses que se negarem a participar desse governo mundial, tá bom? Então vamos ficar atentos a esse período da história. Assisti um vídeo ontem, aconselho você a, a procurar aí no YouTube, tá? Um vídeo do cantor Sérgio Lopes, que ele fala um pouquinho desse panorama, né, da marca da besta, daquilo que descreve Apocalipse 13. Eu acho que o título do vídeo era só um banho de sol. Você procura aí Sérgio Lopes e aí tem um panorama muito interessante, né? Um alerta muito importante que esse cantor Sérgio Lopes ele traz para a igreja. Então você pode procurar, não vou entrar em detalhes aqui, eu acho que está muito bem explicado lá. Então você que tiver curiosidade, procure aí o vídeo do cantor Sérgio Lopes no YouTube, tá bom? Vamos lá, seguindo aqui, esse tempo de dores para os filhos de Abraão é referenciado na Bíblia como angústia de Jacó, Jeremias 30, do 4 ao 7. Então, Deus tem um propósito específico para a nação de Israel, para os judeus, tá bom? E isso tudo já é profetizado, está na palavra de Deus. A gente vai viver, está vivendo o cumprimento das profecias, queridos. Tem gente que não acredita, mas nós cremos que nós estamos vivendo o cumprimento de muitas profecias. Eu creio, particularmente, que nós estamos vivendo o princípio das dores, das contrações de parto,
tá? Vai chegar um momento, em breve, que Jesus arrebatará a sua igreja, tá? E aí se iniciará esse período mais caótico, esse período muito doloroso da história da humanidade. Outros povos da terra também serão afetados, né, nesse período tribulacional. Então, nações gentias de todas as partes do mundo vivenciarão os horrores da grande tribulação. Os juízos de Deus, né, as sentenças que serão liberadas, elas não são exclusivas ali ao Oriente Médio, à nação de Israel, não. Elas vão atingir todo o globo terrestre, tá bem? As pessoas que rejeitaram a Cristo e os ímpios serão alvos dos juízos divinos e serão castigados por toda a maldade. Então, todos aqueles que estiverem na face dessa terra sofrerão as consequências, né, dos juízos de Deus nesse período da história, tá? Hoje nós já estamos vivendo a consequência, né? Todo o globo terrestre está sofrendo com a pandemia que nos assola, né? Então, de igual forma ou de igual modo, e eu acredito que com muito mais intensidade, todos os povos da terra sofrerão os diversos juízos que irão se cumprir nesse período da história, tá bom? Então, os povos que perseguiram o povo de Deus serão severamente punidos. Está lá em Isaías 13, do 11 ao 13, Joel, capítulo 3, verso 2, Obadias, capítulo 15, verso 16. Vamos ler Joel, capítulo 3, versículo 2, rapidamente. Diz assim o texto sagrado: Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Olha só. Então Deus, ele profetiza já o juízo para as nações que, né, dispersaram Israel sobre o globo terrestre. E a gente conhece a história, né? A fundação do Estado de Israel, ela ocorreu só em 1948. Antes disso, Israel, né, os judeus ficou um povo sem nação, sem, pense aí, você tem uma descendência e você não tem um país. Israel ficou sem país, porque os povos, né, é, da terra fizeram a dispersão de Israel, destruíram o Estado de Israel, espalharam o povo de Jacó em todas as nações. Israel ficou sem nação. Aí, em 14 de maio de 1948, tá, foi aprovada uma resolução, né, da Organização das Nações Unidas, né, que dividiu, né, o território da Palestina em dois estados, um árabe e um judeu. E aí Israel, né, passou a ter uma nação. Então, judeus que estavam espalhados em todo o globo terrestre se reúnem, voltam então ao Estado de Israel. Isso foi no ano de 1948, relativamente recentemente, né? Bem recente, isso que aconteceu, tá? E existe um juízo sobre as nações que dispersaram Israel, tá bom? Então Israel se junta novamente e é por isso que hoje existe uma guerra entre Jerusalém. Se Jerusalém pertence ao Estado judeu, ou se Jerusalém pertence ao Estado, né, aos Estados Árabes Unidos. Então essa é a briga, é por isso os conflitos ali, faixa de Gaza, que a gente tanto vê no jornal, ele se dá decorrente disso aí. E isso, queridos, já tem milhares de anos essa guerra entre Israel, né, entre os judeus e palestinos, tá bom? Mas a gente não vai entrar nesse assunto, esse assunto para uma aula específica, tá ok? Vamos lá. Então, chegamos à nossa conclusão. Lembra aqui que a gente falou do papel, da relevância nesse período tribulacional do diabo. O diabo vai ser alguém muito relevante nesse período, do anticristo, que também fará o seu governo mundial investido exatamente do poder do diabo, e do falso profeta. Tá? Observe, diabo, anticristo e falso profeta, eles formam uma trindade satânica. Tá? Da mesma forma que nós temos a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nesse período da história nós vamos ter a manifestação de uma trindade satânica, formada pelo diabo, pelo anticristo e pelo falso profeta. O diabo é imitador, né? Ele imita tudo que Deus faz. Então, Deus Pai envia seu Filho, Jesus Cristo, né, que enviou o Consolador, né, o Consolador que conclui a obra, né, eu conclui não, mas ele completa, né, ele mantém ativa a obra de Jesus aqui nessa terra, tá? Aí vem o diabo, né, se apresentando como um Deus, mas sendo o diabo,
Ele coloca o anticristo para estabelecer um governo e para se apresentar como Messias ou Filho de Deus. E ele tem a ajuda de alguém que é chamado falso profeta, que é uma imitação do papel do Espírito Santo, tá? Que é o Espírito Santo hoje quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que nos leva até a presença de Deus. Na Trindade Satânica, o falso profeta ele tem esse papel de levar as pessoas até o anticristo. Então, o papel do falso profeta, né, o falso profeta imita o Espírito Santo, o anticristo imita a Cristo, né, imita entre aspas, né, ele faz oposição, mas ele tipifica, né, Cristo, e o diabo ele tem uma tipificação de Deus, ou seja, o engano e a mentira será tão presente nesse período da história que o diabo, o anticristo e o falso profeta se apresentarão como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e enganarão a muitos. É uma realidade dura de se ouvir, mas é o que a palavra de Deus assim nos indica quando nós paramos para estudar esses livros, tá bom? Além disso, né, da relevância desses três personagens, a gente falou aqui da relevância do Estado, né, de Israel, do povo judeu, né? É importante ficar atento a tudo que acontece em Jerusalém, né? Naquela região do Oriente Médio, porque, como eu disse, aquilo é um termômetro do cumprimento das profecias, tá bom? Então, tem um papel relevante, porque Deus tem a intenção de restaurar aquele povo, tá? Então, aquele povo passará pela grande tribulação. Nós temos também o papel das outras nações da terra, sofrerão todas as consequências, né, do juízo de Deus. O juízo ele atinge o globo terrestre, não só nações específicas, tá ok? Atinge todo o globo. E especialmente esses juízos recairão sobre as nações que dispersaram o povo judeu, tá bom? Então já falamos desses relevantes. Aí talvez você queira me perguntar, Felipe, irmão Felipe, e a relevância da igreja? Você não citou a igreja. A igreja não será relevante nesse período? Não. Por que a igreja não será relevante nesse período? Porque a igreja, nós cremos assim, ela não estará mais aqui. A igreja terá sido arrebatada logo, né, marcando o início, a contagem regressiva desse período de tribulacional, tá? Esse período tribulacional. Então a igreja ela não é relevante nesse período na história da humanidade. Por quê? Porque ela não estará aqui. A igreja estará onde então? A igreja estará nas bodas do Cordeiro. Nós estaremos participando das bodas com o nosso noivo Cristo Jesus. Amém? Mas nós voltaremos com ele, tá? Na segunda etapa da segunda vinda, né? Jesus, seu exército, voltará para cumprir o seu propósito, prender a Satanás, mas é tema de outras lições. Vamos nós. Então, a grande tribulação será um período de sofrimento inigualável, tá? As aflições desse tempo jamais foram vividas pelos homens em toda a sua história. É inédito. É inédito. A gente imagina, mas a gente não sabe ao certo a intensidade desse juízo sobre a face da terra. E eu não quero estar aqui para ver, e eu te aconselho a não estar aqui para ver. Aceite Jesus hoje, talvez se você nunca fez uma aliança com Cristo, aceite Jesus, tá bom? E fique apto para ser arrebatado com a igreja verdadeira, com a igreja do Deus vivo. Amém? A grande tribulação serve a alguns propósitos, dentre os quais se destacam. Então, Deus trabalha com um propósito. E a grande tribulação também tem seus propósitos, tá? Então, primeiro seria fazer com que Israel reconheça o Messias verdadeiro, Jesus Cristo. Então, Israel vai ser bastante impactada nesse período, porque ela vai enxergar no anticristo talvez um Messias, só que esse é um Messias falso. E Deus libera os seus juízos para que a nação dele possa reconhecer o verdadeiro Messias, que já veio há mais de 2000 anos e até hoje os judeus, né, assim, eles não reconhecem Jesus como Messias verdadeiro. Tá lá a profecia em Ezequiel 20, versículos 33 ao 38, Mateus capítulo 23, versículos 37 e 39, tá bom? Julgar as nações gentias pela tentativa de exterminar a nação de Israel e por seus abusos infames. Então, Deus é justo juiz. Tem um tempo, um propósito específico. Deus tem um tempo específico para isso acontecer. Deus vem julgar as nações, né? É por isso que a orientação para a igreja é orem por Israel, orem pelos judeus, tá bom?
Já vi muita gente criticar os judeus porque não aceitam Jesus. O judeu continua sendo o povo escolhido de Deus. Orem. Somos filhos por adoção, tá? Através da família de Abraão, através dos judeus, da descendência de Abraão, nós fomos abençoados, tá bom? Então, em ti, lembra da promessa? Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ore por Israel, tá bom? Não tente desfazer de Israel. Israel é o povo de Deus. Nós somos povo de Deus hoje, Israel espiritual de Deus, tá bom? Mas Deus não se esqueceu de suas promessas para aquela nação. Ore por Israel, tá? Deus tem uma promessa de restauração para os judeus, ok? O terceiro propósito que a gente pode citar aqui é permitir que os incrédulos experimentem pessoalmente a tristeza e o sofrimento perpetrados pelo império maligno. Tem gente que acredita que Satanás é bonzinho, queridos. Tem gente que acredita que o governo anticristo vai ser muito bom. E vai ter muita gente que vai acreditar nisso. Muita gente, muita gente. Porque não crê em Cristo, porque não crê na Bíblia, porque né, acreditam que a Bíblia é um livro qualquer. Tem gente aí, a gente viu recentemente, rasgar folhas da Bíblia e comer, queimar a Bíblia, escarnecer do que está escrito no livro dessa profecia. E eles não conseguem enxergar que tudo que a gente está vivendo hoje, inclusive essa pandemia, está lá escrito há mais de 2000 anos, pronto para a gente aqui ler e entender. Aquele que tem entendimento, né, que busque conhecer as palavras dessa profecia. A Bíblia diz: aquele que tem ouvido, ouça o que diz as palavras dessa profecia. Então, basta cada um a decisão, né, de crer ou de não crer, tá bom? Mais um propósito aí, que é o derramamento da ira de Deus sobre todos os que rejeitaram o Evangelho. Está lá em Apocalipse 14, 9 e 11. Olha só, rejeitou o Evangelho, experimentada a ira de Deus por rejeitar o Evangelho. Irmãos, querido, o Evangelho é verdade, tá? O Evangelho é verdade. E o Evangelho não está aqui para te condenar. Não, o Evangelho te apresenta o único que pode te salvar, a saber, o Senhor Jesus Cristo, tá bom? E então, ouçamos, queridos, ouçamos a voz das profecias. A Bíblia está aí. Leia a Bíblia. Busque entendimento na palavra de Deus, tá bom? Assim finalizamos a aula de hoje, tá ok? Satisfação grande poder nos comunicar com os irmãos. Que Deus possa te abençoar hoje e sempre. Na próxima semana, queridos, nós traremos mais uma ministração, né, da escola bíblica, e dessa vez já com Dai me ajudando aqui, porque sozinho é mais difícil, muito complicado sozinho, tá? Volto a dizer que eu trago um panorama, né, daquilo que creio, daquilo que acredito. Não sou nenhum especialista no assunto. Tem muita gente qualificada, queridos, que pode lhe ensinar, que pode, né, trazer tantos argumentos para você, tá bom? Eu sou apenas alguém que crê na palavra de Deus, que procura estudar a palavra de Deus e que nesse momento de pandemia resolveu assim abençoar a sua vida, né, através de ministrações da escola bíblica, através das lives, para que a igreja, né, ela continue sendo alimentada, tá bom? Trago um abraço aqui do nosso pastor presidente, o pastor Hélio Cardoso Machado, da pastora, a pastora Eliane Velame Silveira Machado, do meu amigo e irmão pastor Igor. São os pastores da nossa igreja, Igreja Batista Coluna da Verdade, tá? Nós estamos na cidade de Cruz das Almas, na Bahia, tá bom? Onde se localiza a nossa igreja, no bairro da Inocópia. Esse é o templo sede. Nós temos diversas congregações espalhadas pela cidade, na vizinhança também. Nós temos congregação ali no Posto Sanca, temos congregação na Boca da Mata, temos duas congregações na Pumba, temos congregação no Vilarejo, temos congregação no bairro do São Judas Tadeu, temos congregação no bairro do Itapecuru, tá bom? Então, a igreja ela tem procurado ser relevante nesses últimos tempos. É importante, né, os membros aí da igreja Batista Coluna da Verdade estarem, né, afiados e alinhados nesses dias, assim. Precisamos
tá? Juntos, tá bom? Então, esse aqui é a forma que temos de nos aproximar nesse momento de pandemia. Então, se cuide, cuide da sua saúde, cuide principalmente da sua saúde espiritual, tá bom? Ore, aproveite esse momento para orar, para buscar a revelação da palavra de Deus, leia a Bíblia, participe dos estudos aqui. Se você faltou algum, volta lá e faz o estudo. Tem uns irmãos que têm nos acompanhado. Eu queria mandar um abraço apertado para a irmã Magda, o irmão Júnior, o irmão Gabriel, que não tem perdido aí a escola bíblica. Para meu amigo, meu irmão Ambrósio, lá em Itabuna, né? Tá morando um pouquinho longe da gente, mas tem acompanhado aqui a lição. Meu querido amigo, irmão Marcelo, que está lá no Mato Grosso do Sul, também acompanhando, né, as transmissões aqui tanto da live como essas ministrações da escola bíblica. Agradecer a todos vocês que têm participado, tá bom? Irmã Raimunda também, que sempre mandou uma mensagem. Eu não sei todos que estão acompanhando, a gente vê o número de visualizações, mas não sabe todos. Alguns têm mandado uma mensagem dizendo: olha, assisti, foi uma benção. E aí é esse que eu estou aqui procurando citar. Eu posso não lembrar de todos, mas você tem aí meus contatos aí, tem os grupos da igreja, tem também os comentários aqui do vídeo. Você pode dizer de onde você é, tá? E se você tem gostado dessas ministrações, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Se você não é inscrito no canal, te peço mais uma vez, se inscreva, tá? Dá uma curtida aqui no vídeo e que Deus abençoe. Domingo que vem tem um novo vídeo da Escola Bíblica e domingo à noite a gente tem live IBCV. Deus tem uma palavra para a tua vida. Amém? Deus abençoe. Beijo grande e até a próxima lição. Da Ribeiro, me ajuda? A gente vai estar disponível aí para fazer essa gravação daí. Tchau, gente. Deus abençoe.